Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Doenças e seus Significados Emocionais. Se você não assistiu às aulas anteriores, as aulas estão aqui na descrição. Tem muita coisa, tem muito conhecimento, tem uma forma que eu uso como terapeuta para te ajudar a raciocinar em cima do problema e o fundo emocional que esse problema traz. Então já temos várias aulas e eu te convido a assistir essas aulas. Estão aqui na descrição. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, não te custa nada. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like. E se você gostar do conteúdo, se você gostar do que eu tô passando aqui para você, se você gostar desse conhecimento, compartilha. Vamos levar o conhecimento para o mundo, né? Ajudar mais pessoas. Tem um monte de gente precisando, amigos, familiares. Pessoas precisam. O conhecimento transforma a gente e a gente transforma o mundo. Então, por favor, compartilhe esse conhecimento. Mas vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Fica aí e fica até o final. Bora lá. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar como as emoções afetam os nossos órgãos. Na verdade, como afetam o desequilíbrio dos nossos órgãos. Primeiro, que emoções são essas? Como esse padrão funciona e quais os órgãos que vão ser afetados por todo esse desequilíbrio. A gente vai falar dessas 5 emoções que eu costumo chamar de emoções base, emoções primárias. Emoções essas que eu, você e todo mundo temos. Se em algum momento da sua vida alguém falar que você não vai sentir raiva, que você não vai sentir tristeza, que você não vai sentir medo, que você não vai ficar ansioso ou que você não vai ficar preocupado, é mentira. É mentira. São emoções necessárias para a organização e reorganização da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas histórias, de tudo que acontece com a gente. Faz parte de um processo evolutivo eu sentir tristeza, me colocar em recolhimento, em introspecção. Faz parte da minha vida eu ficar eufórica, ansiosa, para que as coisas aconteçam. Faz parte da vida eu sentir medo. É natural que isso aconteça. O que não é natural é a gente se manter nesses padrões vibratórios. Se manter nesses padrões que é o problema. À medida que você está sempre repetindo, aquilo em determinado momento vai dar problema. É o mesmo que você pegar um elástico. Se você puxar uma vez esse elástico, não vai ter problema. Se você puxar 2 vezes, não vai dar problema. Mas e se você puxar 1000 vezes? E se você puxar 2000 vezes? Pode ser que esse elástico estrague e você não consiga mais voltar com ele ao normal. É assim que funciona. O fato da gente se manter em padrões vibratórios de raiva, de mágoa, de ressentimento, de frustração, que são desdobramentos da raiva, por exemplo, de alguma forma isso vai afetar os nossos órgãos. Então, lembrando, o problema não é a gente entrar nesses padrões, o problema é a gente permanecer e repetir esses padrões por um prolongado tempo, onde eu não consiga reverter o quadro, e isso vai se instalar como uma doença, isso vai se instalar como um problema, e a gente não vai conseguir depois lidar muito bem com isso. É o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. Para prevenir, isso é importante a gente entender que essas emoções existem, que elas fazem parte de nós e fazem parte ainda da nossa personalidade. Inclusive, aqui embaixo desse vídeo tem um link que vai direto para um e-book, que eu falo sobre as personalidades, eu falo sobre os 5 elementos, eu falo sobre as emoções. A gente tem uma aula exclusiva e um teste direcionador da sua personalidade que te ajuda a facilitar e entender quem realmente você é, dentro de padrões vibratórios, dentro da pessoa que você se tornou ao longo do tempo e como você funciona. E isso te ajuda muito a prevenir doenças, porque você sabe exatamente onde você vai estar mexendo e onde e o que você vai estar fazendo. Enfim, mas essas emoções bases, voltando aqui às nossas emoções bases, são 5 emoções base ou 5 emoções primárias que vão existir para todo mundo. A primeira, como eu disse, é a raiva. A raiva se desdobra em outros tipos de emoções secundárias, sentimentos, mas isso é cena dos próximos capítulos. A raiva, ela está diretamente a um padrão vibratório que vai desarmonizar a energia do fígado e da vesícula biliar. São os 2 órgãos principais
que a raiva atua com muita facilidade, dando um certo desajuste. Então, problemas de fígado e problemas de vesícula biliar certamente estão ligados à raiva. Raiva essa que pode estar desdobrada em frustrações, frustrações no trabalho, frustrações em relacionamento, frustrações com amigos, frustrações profissionais, qualquer tipo de frustração. Pode estar ligada a mágoa, arrependimento. Então, toda vez que surgir um problema nesse sentido, você já liga o ponto de interrogação, tentando buscar onde pode estar o problema que está ligado à raiva. Raiva de quê? Raiva de quem? Frustrado com o quê? Frustrado com quem? Isso vai te ajudar a ter um panorama de quais problemas estão acontecendo. Outra coisa que a raiva é muito comum para a gente da medicina chinesa é enxaqueca. Inclusive, enxaqueca é a nossa próxima aula, é o nosso próximo vídeo. Então, já pode assistir o próximo vídeo também, caso ele já esteja no ar e enxaqueca seja algo que te interessa. Então, a raiva, fígado e vesícula biliar. Indo para a euforia, esse estado eufórico, essa ansiedade que é instalada dentro de nós, que necessariamente em determinados momentos é importante, mas manter nesse padrão pode trazer problema de coração e intestino delgado. São os dois principais órgãos que vão ser muito mexidos quando se mantém esse padrão vibratório na euforia, na ansiedade, no entusiasmo. Pode acontecer da gente ter alguns problemas envolvidos aí. É muito mais profundo do que isso, mas o básico aqui para você, eu já posso te dar esse ponto de interrogação. Se tá com pressão alta, se tá com arritmia, se tá com dificuldade do coração bater mais forte, tem alguma coisa aí. A pergunta é, o que está acontecendo? O que eu estou passando ou o que eu já passei que pode ter levado a esse tipo de situação? Isso ajuda você, caso você procure ajuda, caso você procure terapia, caso você procure qualquer coisa que seja para te ajudar a resolver, você vai ter um direcionamento basicamente pré-montado com relação a isso, ok? A nossa próxima emoção predominante, caso aconteça alguma coisa, é a tristeza. E a tristeza, ela vai atuar principalmente pulmão e intestino grosso. Então, todos os problemas de pulmão, tudo que envolve o sistema respiratório, a gente já liga um ponto de interrogação, tristeza. O que é que me deixou ou tem me deixado tão triste ao ponto do meu organismo, do meu corpo estar pedindo socorro de alguma forma? Ele está pedindo socorro. Ele vai te pedir socorro. Em aulas anteriores que estão aqui na descrição, eu falo exatamente sobre isso. Ainda dou um exemplo do carro dando sinal, porque o nosso corpo não daria sinal. Se você não assistiu às aulas anteriores, faz favor, não te custa nada, você pode assistir e ainda por cima compartilhar esse conhecimento tão importante e tão interessante que muita gente não tem acesso a esse conhecimento. Então fique à vontade para assistir às aulas anteriores. A próxima emoção que eu quero falar aqui é a preocupação. O que acontece quando você se mantém constantemente nessa vibração de preocupação? 2 órgãos, 3 na verdade, são muito importantes aqui, que vão dar sinal de que algo está te preocupando, algo está tirando você do sério, algo não está certo, que é o estômago, baço e pâncreas. São os órgãos que vão ser diretamente acionados para te dar um sinal de que algo não está certo. Então, problemas de estômago, nós vamos falar de gastrite, nós vamos falar de azia, nós vamos falar em problemas clássicos de estômago, mas já te adiantando, está muito ligado à preocupação. Problemas de estômago estão ligados à desordem mental no sentido de controle e preocupação. A próxima emoção se chama medo. Medo. Como eu vou repetir para você, o problema não é a gente entrar nessas emoções, o problema é a gente ficar nessas emoções, o problema é a gente conviver com essas emoções todo dia, o problema é a gente passar a vibrar nessas energias. E o medo, ele está diretamente ligado ao elemento água, nos 5 elementos da medicina chinesa. E aí, quais são os órgãos diretamente afetados pelo medo? Rins e bexiga. Coincidência? Não. Não é coincidência. É a energia da água fazendo esse efeito dentro do nosso organismo, dentro da gente. Então, toda vez que tiver um problema de rins ou de bexiga,
Vamos pensar em uma cistite. Nós vamos falar sobre cistite também. Cistites recorrentes é medo. Tem alguma coisa te deixando com medo. O segredo aqui, o raciocínio viu que o problema chegou, liga um alerta, um ponto de interrogação para você talvez até, eu costumo chamar isso de quebrar o encanto da doença, de quebrar o encanto do problema. Nem sempre a gente vai conseguir, porque lembra que eu falei nessa aula aqui mesmo sobre o elástico. Nem sempre a gente vai conseguir, porque de tanto você vibrar naquilo, já estragou. Aí não tem como voltar, tem como conter, tem como manter aquilo que já foi perdido, mas não vai ter como mais ter o que tinha antes, ser o que um dia já foi, assim, digamos. Então, rins e bexiga são os principais. Mas eu também já posso adiantar que problemas de ossos também podem estar ligados ao medo. Essas emoções, elas são desdobradas, gente, em outras emoções, mas nós não vamos entrar aqui nesse detalhe hoje. Eu vou fazer uma aula específica falando de emoções primárias, emoções secundárias, eu vou falar sobre sentimentos e a gente vai linkando isso em uma aula posterior, mais aprofundada sobre esse assunto. Para hoje, eu queria que você só entendesse essa estrutura. Essa estrutura que a gente já vem falando desde a primeira aula. Então, resumindo, como as emoções afetam o nosso corpo? Tem duas formas importantes e é sobre esse padrão vibratório prolongado que vai fazer esse processo de desarmonia, ou ainda às vezes nós temos choque emocional. Poderemos falar disso mais aprofundado numa próxima aula. Mas já deixando claro, os choques emocionais e deixar com que as nossas emoções vivam prolongadamente, vibrando no nosso organismo, vão atuar diretamente na desarmonia de alguns órgãos. Então a raiva está ligada ao quê? Fígado e vesícula biliar. A euforia vai estar ligada a coração e intestino delgado. A preocupação vai estar ligada ao estômago, baço e pâncreas. A tristeza vai estar ligada a pulmão e intestino grosso. E o medo vai estar ligado a rins e bexiga. Esse panorama já te traz um monte de situações que você pode se perguntar: o que aconteceu ou está acontecendo na minha vida que o meu corpo está pedindo socorro? E você ter um panorama disso para tentar buscar a raiz do problema. É assim que eu raciocino como terapeuta. E essa foi a nossa aula de hoje, para você compreender exatamente como eu penso, como eu raciocino, como eu avalio todas as situações que acontecem à minha volta, para a gente tratar, cuidar e direcionar da melhor forma possível, sem esquecer da sua personalidade, sem esquecer de quem você é, que isso também tem um peso absurdo, além de todas as situações traumáticas que existem nas nossas vidas. Se você chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, não te custa nada, não custa. E você me ajuda a entender que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo a coisa certa, para poder levar conhecimento. Gente, conhecimento transforma você, me transforma e a gente transforma o mundo. Então, compartilhe esse conhecimento, manda para alguém que gosta de falar sobre isso, ou que você conhece, ou algum amigo terapeuta, que seja, manda esse conteúdo para ele, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Então, olha só, eu vejo você na próxima aula, que nós vamos falar sobre enxaqueca. Se você conhece alguém que tem enxaqueca, se você tem enxaqueca, ou se você quer saber sobre enxaqueca, a próxima aula é sobre enxaqueca. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!